Bom dia, boa tarde, boa noite. Eu sou Andrioli Costa e esse é o Diálogos do Comunicolog, o lugar onde o campo da comunicação se encontra. E no programa de hoje eu tenho o prazer de receber Ingrid Assis, que é doutora em jornalismo pela UFSC, mestre em ciências sociais pela UFMA e que está lançando o livro Notícias Autodestrutivas, Jornalismo no Snapchat e Stories do Instagram. Tudo bom, Ingrid? Tudo bom, muito prazer, muito feliz em estar aqui com você. O prazer é nosso, com certeza. Você que está aí nos ouvindo, né? Você sabe, no começo da entrevista é aquele momento em que você assina o nosso canal, se não tiver inscrito, já deixa o seu like e fica aqui por dentro, porque toda semana nós trazemos aqui um novo convidado para falar sobre o campo da comunicação. Ingrid, então, para que a gente possa começar nosso papo, eu queria que você se apresentasse para os nossos ouvintes, para os nossos espectadores, dizendo com as suas palavras, então, né, para além da sua formação, quem é Ingrid Assis. Opa, sim, além de tudo isso que você já falou, né? Eu sou, acho que como pesquisadora, uma pessoa extremamente curiosa. Então, quem for lá marocar em algum momento dessa vida no meu Lattes vai ver que minhas pesquisas são extremamente diversificadas. Elas focam muito nessa questão, né, da visualidade, um pouquinho da visualidade antes, anteriormente era voltada para o impresso, depois eu fui migrando aos poucos para o audiovisual. Então, eu foco hoje muito mais no telejornalismo, mas também muito com essa pegada de, olha, o que o telejornalismo produz em termos de conteúdo, mas puxando também para essa questão dessa visualidade que é construída ali, que é um pouquinho mais complexa, né? A gente está trabalhando com imagens, sobretudo imagens dinâmicas, mas é mais ou menos isso. E aí vocês vão ver que eu tenho também pesquisas na área, puxando um pouquinho para a política, um pouquinho para uma discussão histórica sobre jornalismo, e fazendo uma ponte também com estudos de elites. Isso era mais o que eu fiz mais lá atrás com o meu mestrado e tudo, mas hoje eu tento mesclar um pouquinho de tudo isso, né, em tudo que eu realizo nos meus artigos. Eu acho que essa formação diversificada ela me ajudou muito a ter um olhar mais amplo com relação aos fenômenos que eu me proponho a pesquisar, que eu me proponho a analisar. Então, na área de comunicação, as pessoas costumam, né, ter uma carreirinha muito Uhum. bem desenhada, focando desde o início da iniciação científica até o doutorado, numa linha só ou num grupo só de pesquisa. Eu não tive isso, então eu sempre fui extremamente curiosa, sempre gostei muito de mudar. Então, a minha formação acabou ficando desse modo. Profissionalmente também é parecido, tá? O Andrioli falou um pouquinho da questão acadêmica, mas profissionalmente eu também tenho experiência com telejornalismo, com jornalismo impresso. Comecei no impresso, né? Hoje a gente está vendo os impressos morrerem, inclusive o jornal que eu comecei a minha carreira hoje já está definhando, mas vindo impresso, fui para a televisão, coordenei um portal, então também Uau. profissionalmente eu também me migrei em várias mídias. Então minha formação profissional e acadêmica ela é muito diversificada, e aí quem for me conhecer, esmiuçar isso, vai conseguir perceber. O que te fez ir da graduação para o mestrado e para um mestrado em ciências sociais? Tá. No mestrado, eu tive, querendo ou não, que fazer uma opção que era foi muito mais racional, no sentido de tentar otimizar as condições que eu tinha ali para realizar uma pesquisa. Eu sabia que eu queria fazer o mestrado, mas aqui no Maranhão a gente não tinha até então nenhum mestrado em comunicação. Hoje temos dois, tá? Só para atualizar as pessoas que estiverem assistindo, hoje a gente tem um mestrado profissional em São Luís e um mestrado profissional um mestrado profissional em São Luís e um mestrado acadêmico em Imperatriz, na UFMA, né? Mas naquela época não tinha. E eu queria muito fazer o mestrado, eu queria muito ter uma carreira acadêmica, e também não podia sair do Maranhão naquele momento, né? A gente sabe que sair do seu estado representa gastos, representa várias escolhas financeiras, econômicas, familiares que a gente tem que fazer e que nem sempre são fáceis em determinados momentos da vida. Então, ali, naquele momento, eu digo, eu vou fazer o mestrado, mas vou fazer aqui em São Luís ainda. E aí eu fui fazendo ciências sociais, porque era o mestrado mais próximo da área, né, enfim, eu
jornalismo, comunicação está ali nas sociais aplicadas, eu digo, vou bem aqui nas sociais, né? E vou fazer um mestrado nessa área. Já era uma área que eu gostava, tá? Não foi também só por isso, já era uma área que eu gostava, porque durante a graduação eu sempre fui muito boa nas disciplinas de antropologia, de realidade socioeconômico-política brasileira, inclusive foi nessa disciplina que eu conheci o meu orientador de mestrado, que era das ciências sociais. Então, por gostar muito dessas disciplinas, eu acabei, né, fazendo essa ponte com ele, fazendo essa ponte com um grupo de pesquisa, né, que estudava elites, e que ele organizava, e aí eu consegui passar no seletivo e fui fazer meu mestrado em ciências sociais. Aí, com o término do mestrado, foi a hora de batalhar o doutorado, eu já estava numa outra etapa da vida, numa etapa que eu pude sair do Maranhão para poder fazer especificamente na minha área, que era uma coisa que eu me cobrei, porque depois que eu fiz o mestrado em Ciências Sociais, que foi maravilhoso, aprendi muito, devo muito à área de Ciências Sociais com relação à minha formação como um todo, principalmente como cientista, mas eu queria muito ter finalizado assim, essa etapa acadêmica. Não é bem uma finalização, mas Sim. querendo, né, aquela etapa esse que é marco, o doutorado, né? esse marco que é o doutorado, eu queria ter realmente feito na minha área, na área de jornalismo especificamente ainda, né, que sempre me foi muito cara, sempre atuei na área, então eu queria voltar a pesquisar alguma coisa relativa ao jornalismo nessa etapa. E quando você vai para o doutorado, você vai com bolsa, vai em dedicação exclusiva ali para pesquisa, ou teve que conciliar trabalhos e tudo mais? Andreoli, larguei tudo no Maranhão, larguei 2 empregos estáveis, tudo que eu tinha, minha universidade que eu dava aula, e fui para Santa Catarina sem emprego, sem promessa de bolsa, passei 1 ano sem bolsa, né, com muita dificuldade, passei todas as dificuldades que você pode imaginar de alguém que economizou um dinheirinho para poder ir. E aí, no segundo ano de doutorado, é que eu consegui finalmente a bolsa, depois de muita luta, muita batalha dentro do programa, inclusive, né? E aí sim eu pude fazer uma pesquisa com um pouco mais de tranquilidade, né? Porque não chega. A gente tem que ser sincero quanto pesquisador, a bolsa não cobre, né? Não cobre os gastos que você tem como pesquisador, ainda mais saindo do seu estado. Então, imagina o seguinte: se você mora ali, você tem um apoio familiar, é uma coisa, né? Se você não tem nada disso, está se mudando para uma cidade, você vai ter que alugar um lugar, você vai ter que, enfim, ter toda uma gama de gastos que você não teria se você estivesse na sua cidade, E certo? tem uma rede de apoio que você não tem acesso, né? Quando você não tem acesso nenhum, rede de apoio nenhuma, sabe? Você chega lá e você vai construindo essa sua rede de apoio com muito custo. E assim, sendo bem sincera contigo, a minha experiência saindo do Maranhão para ir para Santa Catarina, naquele momento específico, a minha rede de apoio, a rede de apoio que me acompanha até hoje, diga-se de passagem, é toda formada por pessoas que não são de lá. Sei como é. Então, Meus grandes amigos no mestrado em Florianópolis, né, que eu fiz UFSC também, foram meus companheiros de Belém. não, eu também encontrei uma paulista, encontrei 2 baianas, uma pessoa de Natal, uma de Goiás, então foram com essas pessoas que eu me abracei e elas serviram de rede de apoio. E um parênteses aqui também pro ouvinte saber as coisas que às vezes não passam na nossa cabeça, né? Que, por exemplo, eu estava lá sozinho. E aí um dia, né, eu não fui numa aula porque eu estava doente, e aí uma das minhas amigas, ela falou assim, olha, me passa seu endereço, porque se você morrer aí, ninguém vai ficar sabendo, né? Ninguém vai ficar sabendo, Ninguém vai atrás. Eu falei, caraca, é verdade. Eu tô sozinho aqui. Se eu ficar doente sei lá, tiver um treco, e aí? Quantos dias vão levar para achar meu corpo? É a pergunta que você se faz. É terrível. Eu te passei por muito perrengue, assim, tipo, sei lá, uma dessas que, para quem não conhece aqui, né, você tem na UFSC, a UFSC é até muito bem localizada, mas você tem no entorno vários lugares que alugam kitnets, né, baratas para estudantes, nem tão baratas assim, né, porque o preço de uma kitnet em Florianópolis é o preço de um baita apartamento aqui em São Luís. Então você vai pagando caro, morando mal, né, mas para poder morar perto da universidade, enfim, usufruir né, da biblioteca, dos horários de aula, tudo direitinho. E aí, um dia, nessas péssimas construções, dessas gambiarras para colocar estudante, né, esse cofo de estudante que eles fazem ao redor da universidade,
tinha uma escada horrorosa, eu caí na escada, quase torci meu pé. E assim, minha sorte é que nessa etapa já, sabe, já tinha uma amiga que dividia, que é paulista, que já dividia, ela morava, era porta com porta praticamente comigo, e ela me deu total apoio, e eu fiquei, putz, olha que situação, né? Se você passa por isso numa cidade que não é sua, que não sabe, conseguiu atendimento a essa altura. Então, vários perrengues assim que a gente passa, que a gente nem imagina que vai passar, mas a gente passa quando a gente sai da sua terra, né, do seu lugar. E graças a essa rede, essa pequena rede de apoio, mas foi fundamental para que eu conseguisse aguentar os 4 anos, né, e terminasse meu doutorado. Se bem que eu já terminei ele, já tinha vindo para São Luís por causa da pandemia, né? Eu terminei no começo da pandemia e passei 6 meses também em Portugal, lá em Aveiro, fazendo sanduíche. Então não foram os 4 anos Sim. completamente em Florianópolis, mas foi quase isso. Muito é bem desafiador, né? Com certeza. E dá para a gente pensar, inclusive, que tudo isso faz parte, né, da nossa formação na pós-graduação, porque é um momento de maturidade não só do pensamento, né, mas também da vida, né, de como que a gente vai levar certas situações, seja de maturidade ali quando você vai ser criticado publicamente com a sua pesquisa que, né, você tem tanto carinho por ela e de repente, opa, tomei uma paulada, até essas coisas assim do tipo, como é que eu concilio o momento de escrita com o momento em que eu estou extremamente triste e solitário. Exato, exatamente. Realmente, é bem isso, assim. E é uma montanha russa, né? A gente passa por esses momentos, sei lá, 3, 4, 5 vezes durante o dia. Você acorda o dia, e você tem que dar conta da casa, e você tem que dar conta da aula, e você volta, e o dia não tá. E aí, por exemplo, para mim, que era parece uma coisa boba, né? Mas que fez muita diferença para mim, o frio. O Uhum. frio. Para quem está acostumado, o frio é ótimo. Inclusive, várias pessoas gostam do período que finalmente chegou o período do frio e tal. Para mim era péssimo, assim. Eu me sentia extremamente deprimida no frio. Eu não conseguia sair da cama durante, sabe? E aí tinham dias assim que eu comecei a me forçar a aproveitar momentos de solzinho, sabe? Porque eu comecei a ter carência de vitamina D. Olha que loucura! Nossa. Eu nunca tive isso na vida. Então, essas coisas assim que mudam muito a tua rotina, o modo como você se comporta em sociedade, sabe? Coisas bobas, tipo o tempo, o clima, que é uma preocupação. Sair de casa, por exemplo, nunca foi uma preocupação minha olhar no qual ia ser a previsão do dia. E aí eu acho que comecei a perceber que lá em Floripa todo mundo sempre olhava. Ah, mas vamos ver qual vai ser a previsão. Aí quando eu percebi que no mesmo dia você tinha uma variação de tempo gigantesca, assim, tipo, Uhum. o dia acordava lindo, do meio para o fim vinha uma chuva horrorosa com ventania, e aí eu digo, meu Deus, eu realmente vou ter que me acostumar a abrir o celular e olhar todo dia, olha, qual a temperatura, qual que temperatura, saio com casaco, saio sem casaco. Então essas coisas assim você vai se acostumando, né? E é tempo, tudo é tempo. Você vai. Eu digo até que foi até bom, porque Floripa me preparou para pegar o inverno de A ver. Portugal. Exatamente. E você chega então para estudar de início já esse tema que vai virar sua tese, ou teve alguma transformação no seu projeto? Não, o projeto foi se transformando, mas a ideia principal, assim, ela permaneceu. Uhum. Então eu chego com a ideia de pesquisar essas notícias que são produzidas para o Snapchat. Até então, né, o Snapchat estava no auge, uau, o Snapchat era a novidade, todo mundo queria, todo mundo estava entrando. E aí, ao longo dos 4 anos, o que foi se adaptando? O Snapchat caiu, né? As outras plataformas de redes sociais adotaram o formato, se adaptaram a esse formato, né? O Mark Zuckerberg foi lá, não conseguiu comprar o Snapchat, mas conseguiu adaptar as suas plataformas. Já tinha até então, já estava com o Instagram, já estava com o WhatsApp, já estava com o Facebook. Então foi adaptando todas elas a esse modelo de comunicação que o Snapchat lá atrás tinha colocado, tinha levantado. E aí, consequentemente, a minha pesquisa se adaptou também a essa mudança. Eu absorvi a mudança feita pelo Instagram, especificamente, e também ampliei o número de veículos, porque isso foi uma mudança. Inicialmente, eu ia pesquisar só o que era feito pelo UOL,
E aí eu vi Imagino que que aquilo ali, porque o Snapchat ele não era tão, não tinha uma adesão tão grande, né, quanto depois o dos Instagram veio a veículos, ter. exatamente, dos Uhum. veículos até então não tinha uma adesão muito grande. Tinha o UOL fazendo um projeto super legal e tal, e entrei no programa para pesquisar pensando no UOL. E aí depois, com todas essas mudanças, né, todas essas mudanças das próprias plataformas, os outros veículos foram também se adaptando a essa nova realidade, percebendo que, por exemplo, eu pesquiso um dos veículos é o G1. A gente sabe que a Globo ela é ela é muito conservadora com relação Uhum. a se ela vai aderir ou não a uma plataforma de rede social ou a uma novidade, né, do mercado e tal. Então ela pensa com muito cuidado se ela vai fazer esse tipo de adesão. E foi praticamente o período que eu fui realizando o doutorado. Então quando eu percebi que a Globo aderiu, começou a produzir conteúdo também, aí eu digo, olha, daqui vale a gente ampliar para o G1, ampliar para veículos de outros países, talvez e países que falem a língua portuguesa, aí ampliei para o público. Aí depois, quando cheguei em Portugal, o meu co-orientador, né, que é o Pedro Almeida, ele pensou, olha, eu sei que você tem 2 veículos do Brasil, um veículo português, mas não seria interessante, sabendo que o modelo, né, o que é feito nos Estados Unidos tem muita interferência no que se produz aqui em Portugal e tem muita interferência no que se produz no Brasil em termos de jornalismo, não seria interessante pegar um veículo também estadunidense para poder pensar se é tão diferente assim o que eles já estão produzindo e o que a gente tem feito? Aí, já para o finalzinho da Aí pesquisa, você chega em casa e incorporei. fala assim, meu Deus, eu achei que eu tava acabando. Achei que eu estava acabando. Tipo, isso foi, André, olha, nos últimos. Olha, eu cheguei há um ano de terminar o doutorado em Portugal. Então, isso foi na metade do meu sanduíche. Então, eu já estava uns 8 meses para terminar o doutorado e eu incorporei um novo veículo para análise, sabe? Fazer tudo de novo, fazer toda a coleta, fazer. Então, assim, mas o orientador sugeriu, avaliei como pertinente e realmente acho que adicionou muita coisa interessante, Então porque você aí o perfil tinha o UOL, G1, público e. público e entrou a CNN estadunidense. Uhum. Porque aí, com o modelo da CNN, que era bem simples, depois lendo com calma você vai perceber, ele era bem diferente no sentido de que dos outros, né, os outros perfis, eles até usavam alguma coisa de audiovisual, mas não com a força que a CNN usa, né? Hum. Então eles têm essa pegada muito forte de usar aquele espaço para o audiovisual. O modelo deles é muito aproximado do que a gente, eu e a Carla, a gente já estava falando, né, de um modelo telejornalístico. Então você tem, por exemplo, enquanto os outros veículos eles trabalham muito a parte gráfico-visual para esse ambiente, ainda trabalhando, né, uma montagem, uma fotografia, uma animaçãozinha aqui, outra ali, talvez até um infográfico. O público gostava muito de fazer alguns infográficos para o ambiente das stories, né? Mas a CNN ela faz praticamente é o que ele vai definir ela constrói uma notícia quase como um telejornal, assim. É muito similar no sentido de que tem sonora, tem Poxa. passagem, é muito Mas cada. interessante. Chega, por Elas, exemplo, ó, elas respeitam o tempo do story ou elas vão elas, somando vários stories assim? elas somam vários stories para poder montar, né? Somam, mas assim, ela consegue. Esse aqui vai ser um sobe-som, imagens com sobe-som. O outro vai entrar uma passagem. Aqui já vai entrar uma sonora. Chegou num ponto que teve um. Claro que eu tenho um período específico de coleta, né? Uhum. Mas teve um. Só para você ter uma ideia, dentro desse meu período de coleta, teve uma cobertura que foi com relação a protestos que estavam acontecendo na China, eu acho que era isso. Não vou lembrar exatamente agora, mas eu acho que era isso. E aí o protesto acontecia num ponto, né, do país, e em outro ponto eles estavam comemorando uma data oficial lá e tal. Eles entraram com 2 repórteres, né? Eles entraram com 2 repórteres, 2 passagens, fazendo migração de um para o outro. Eu achei sensacional, eu digo, tá vendo? E aqui a gente já tem no perfil brasileiro, então por isso que eu te digo, adicionou muita coisa interessante para análise, porque quando a gente puxa para o perfil brasileiro, por exemplo, os 2 perfis, né? Aí eu não vou nem puxar os 2 perfis, porque um fazia para o Snapchat, que era um tanto quanto mais limitado, mas vamos pegar o perfil brasileiro que produzia
já no Instagram mesmo. É Uhum. muito mais conservador, quase não usa audiovisual, quase não, entendeu? Naquela época, quase não usava o Sim. audiovisual, quase não tinha essa coisa mais dinâmica. Quando fazia com muita dificuldade, colocando as coisas fora da margem, assim, com alguns Eu probleminhas imagino e que tal. Imagina que devam ter muitos stories sobre bastidores de notícia, ou não? O UOL fazia muito, tá? Em Uhum. algum período desses 4 anos, o UOL fazia muito isso, bastidores lá dentro do UOL, né? Ai, fulano vai vir dar uma entrevista, vamos conversar com Uhum. ele um pouquinho aqui e tal. Mas nos outros veículos, não. Nossa. Bastidores de notícia. Aí a CNN estadunidense faz quando ela realiza alguma coisa, tipo eleições, aí vai ter o debate da CNN, aí eles constroem os bastidores ali antes e tal para as redes sociais, mas tirando esses grandes eventos, no geral eles focam mesmo no momento do o fato que está sendo coberto. Isso é muito, Interessante. muito interessante, né? E é muito interessante isso que você colocou pra gente sobre a produção da CNN. Em que medida você acha que é possível que a gente faça uma coisa assim aqui, sendo que é claro, né, que as condições de, de produção mesmo, né, lá nessa grande empresa são muito díspares comparadas ao Brasil, apesar da gente estar falando aqui de empresas como o G1, né, como o UOL, que também tem algum poderio, mas que em comparação, né, parece que sempre não estão chegando lá. Eu acho sim. Claro que como você falou, né? A gente está falando de grandes empresas e tal. A gente tem o problema, e agora aos poucos, pós-doutorado, né? Eu estou migrando um pouquinho para aos poucos, né? Para tentar falar justamente de mediativismo, né? Fazendo também, pegando tudo isso que eu aprendi durante o doutorado com relação a plataformas de redes sociais, mas indo para veículos alternativos, digamos assim. E às vezes, o que eu percebo é que esses veículos alternativos, eles também se permitem experimentar mais, né? Uhum, Então, sim, tem todos esses aspectos que você falou a respeito de ok, você tem nos Estados Unidos uma estrutura, que é uma estrutura que é tecnológica, é uma estrutura que demanda, se a gente for parar para pensar, por exemplo, o que eu acho que é mais do que a questão da estrutura tecnológica, é você ter, às vezes, uma equipe Andrioli, dedicada, eu acho, né? não, um profissional sobrecarregado, É. né? Vamos Uhum. ser sinceros, É, assim, como jornalistas de quem já teve assim na rua exatamente. fazendo, quanto mais sobrecarregado você está, menos você pode ser criativo com relação ao que você Uhum, faz. Então, assim, a realidade hoje do jornalista brasileiro é de um excesso de atividades. Ele está entrando ao vivo para a rede televisiva, logo em seguida ele tem que gravar um boletim para para rádio. o podcast, para o rádio, para É. isso, para aquilo, e assim, não é dado um respiro para ele, e ele ainda tem que ser brilhante. Né? Ele ainda tem que pensar em perguntas muito sacadas, em entrevistar contento, sabe? E se ele for freela, ele ainda é um produtor, ele é um motorista, ele é o cinegrafista, porque hoje Uhum, em dia nem mais cinegrafista tem, você coloca um celularzinho e você entra ao vivo com um fonezinho e com medo de alguém bater no teu tripé e o tripé cair. Isso é a realidade do jornalista hoje. E aí pedir, né, ou solicitar, ou querer que esse jornalista ainda seja super sacado, criativo e faça coisas interessantes para as novas plataformas, eu acho que realmente é uma cobrança uhum, extrema, sabe? Então, claro que se você tem um jornalismo que tem uma estrutura técnica, tecnológica melhor, que se abre também em termos de pensar uma qualidade de trabalho melhor para o seu profissional, porque você pode sim ser a pessoa que vai produzir para diferentes mídias e tal, mas isso também tem que ser uma cobrança possível, né? E o uhum. que os jornalistas dentro das redações estão fazendo e estão dando conta são de cobranças impossíveis, assim, de conciliar coisas e formatos e uma quantidade de produção jornalística que está, obviamente, impactando na qualidade do material que ele está entregando. Então, isso que você falou, eu acho super pertinente. Sim, tem toda uma diferença que é tecnológica, mas tem toda uma diferença também que é trabalhista, entendeu? Que é de Uhum. você ser adequadamente remunerada, de você não acumular tantas funções assim. E aí a gente vai, obviamente, abrir espaço para um jornalismo que vai ser mais criativo e tudo. Acho também que tem a questão de que as grandes empresas no Brasil, as grandes empresas jornalísticas no Brasil, elas costumam ser um pouquinho mais
tradicionais, elas costumam ser um pouquinho mais tradicionais e se apegam muito a um modelo jornalístico que está sendo tensionado há muito tempo, né? Não dá mais para fazer o jornalismo do jeito que era antes. A gente tem que se modificar com relação ao nosso fazer, porque as pessoas, o público está se modificando e ele vai consumir esse jornalismo de outra forma, ele necessita de um outro tipo de jornalismo e essas empresas, às vezes, elas estão muito apegadas por serem tradicionais e estarem em grandes conglomerados e não terem, assim, tão evidentemente uma disputa de mercado, porque essa ausência da disputa, né? Eu sou líder de audiência, então para que eu vou modificar se aquilo está dando certo? Né? Então, essa coisa, né, como é que a gente pode dizer, do ganho do grande conglomerado, da falta de competitividade dos grandes conglomerados, fazem também com que eles não queiram se modificar tanto. Então, você tem aí vários fatores, assim, eu listei aqui alguns. Realmente. E essa situação de não ter uma equipe dedicada, né, no caso, não de dedicação, de autodedicação, mas de a empresa dedicar esta equipe para essa função, isso faz com que muitas vezes, quando a gente vai para veículos menores, ou mesmo para agências de comunicação menores, ou de assessorias, que você, profissional, ele tem que produzir e também circular, né? Então ele vai estar acumulando essas duas funções, e é claro que ele não vai conseguir fazer as duas bem, né? Porque se você tivesse uma equipe específica para redes sociais, haveria um certo resultado. Agora, quando você tem a pessoa fazendo entrevista, editando, produzindo, circulando, tendo que compartilhar, pensar em estratégia, não sei o quê, às vezes uma, duas pessoas, né? Como é que a gente vai esperar que o resultado seja o mesmo? É bem diferente. Né? E às vezes a empresa, ao fazer esse tipo de cobrança do profissional, né, ela equipa o profissional, eu tenho visto um pouco isso, assim, ela equipa o profissional e praticamente diz te vira, né? Assim, o profissional ele precisa ser treinado, não dá para fazer aquilo de qualquer forma. Uma vez, isso eu lembro quando eu estava ainda durante o doutorado, eu assisti um período, eu fui para o Rio Grande do Sul e assisti uma reportagem na RBS, né? RBS. E aí era justamente isso. Eu acho que eles tinham acabado de cobrar que as equipes fizessem, né, passassem a usar dispositivos móveis. Então, a reportagem era uma reportagem comum, claramente feita com a equipe repórter, cinegrafista, né, iluminador e tal. Mas a repórter, durante a reportagem inteira, ela estava com um estabilizador, né, a gente chama de Steadicam, né, mas agora de celular, né, um estabilizadorzinho de celular, na com o mãozinha celular, assim. exatamente, com o celular enganchado ali, né? E ela passava a reportagem inteira com ele na mão, ela fez a passagem com ele na mão, e assim, não teve função nenhuma. Nenhuma. Em momento nenhum fazia sentido na narrativa que ela estava construindo para aquela reportagem a presença daquele equipamento, sabe? Então, ali ficou muito evidente que foi, por que isso acontece? Porque a empresa diz, pega, tá aqui, te vira e usa na rua para produzir conteúdo. E a coitada da repórter vai pegar aquele equipamento, coitado, e vai ficar pregada nele, certo? Sem pensar, tá, mas eu vou usar isso aqui para quê? Como é que isso aqui vai me ajudar a contar essa história, né? Com imagens dinâmicas, de uma forma que não é a usual do eu conversando com o cinegrafista, passagem sonora, entendeu? Porque fazer isso, estilo selfie, cabe em algumas reportagens, em outras não, sabe? Sim. Então, ainda falta essa lógica. Fica como se fosse só uma câmera de apoio, assim, né? E um adereço estranho, ficou um adereço estranho, porque você não conseguia entender por que raios a repórter estava com aquele equipamento na mão durante a reportagem inteira. Aquele canal do YouTube, assim, que tem a câmera principal que é boa e a outra que é uma GoPro. Que é uma GoPro na cabeça do... Exatamente. Seria o mesmo, por exemplo, até no canal do YouTube, depois, durante a edição, eles botam a imagem da GoPro. Nem botaram. Dela, nem botaram. Exatamente, nem botaram. Então, não fazia sentido na narrativa visual que eles apresentaram para o espectador, né, para o telespectador, aquele equipamento aparecendo a reportagem inteira na mão da repórter. Entendeu? Muito interessante. Claro. É por isso que eu digo, às vezes a equipe ainda, a empresa ainda faz os investimentos técnicos e tecnológicos para a coisa, mas joga na mão dos profissionais sem capacitá-los. E aí vira isso, porque a gente acaba tendo que assistir esse material, porque os profissionais, querendo ou não, eles vão se capacitar enquanto eles estão fazendo.
ela com certeza, depois que ela terminou de fazer a coitada Sim. da reportagem, deve ter assistido e dito, gente, não faz sentido nenhum eu estar aqui com esse equipamento na mão, eu não consegui. Ela com certeza chegou a essa mesma conclusão que eu, como jornalista, cheguei. Uhum. Mas ela vai levar um tempo até se ambientar e conseguir transformar aquele equipamento em algo realmente útil no seu dia a dia como jornalista, entendeu? E vamos lá, o jornalismo, ele já tem essa pecha de ser descartável. Da notícia, nada mais velha que a notícia de ontem. E aí, de repente, você tem nada mais velho que a notícia de... Né? É tão velho que ela é autodestrutível, né? Como no seu objeto de Exatamente. pesquisa. Então, como é que você vê essa ligação entre a produção jornalística e esse ambiente em que as mensagens elas são excluídas, né, com um curto período de tempo? Como é que a gente consegue entender essa ligação? Andrioli, nada mais adequado para o momento que nós estamos vivendo do que isso. É essa minha fundamentação lá no início, tá? Do livro, porque a gente está vivendo um momento, e aí eu me amparo em alguns autores, posso citar aqui alguns, o Bauman, o Lipovetsky, que vão falar e problematizar justamente isso, o Richard Sennett, então, que eles vão falar justamente sobre essa sociedade, né, esse momento do capitalismo, em que as coisas vão deixando de ser tão sólidas, né? E aí, mas eu não estou falando tem uma pesquisadora no Brasil que já até definiu, né? Ela puxou essa questão da liquidez, mas a liquidez no sentido social, no sentido de que essa sociedade ela se transforma de tal forma, ela é tão pouco permanente que tudo que perdura já não atrai mais. E aí você tem agora um jornalismo que se adequa a essa realidade. Porque as pessoas, olha, só para a gente entender o quanto isso é muito doido, da autodestruição e do quão rápida e superficial, quão rápido e superficial é o conteúdo que é produzido para ali. Sim. Durante o doutorado, tem coisas que a gente testa e que não funcionam, que não dão certo, ou que você acaba não levando para o resultado final, né? Normal, toda pesquisa é assim. E aí, durante o doutorado, eu fiz um teste aplicado com um interagente, né? Eu digo, talvez eu faça isso para a tese, então eu vou fazer aqui um teste, um piloto dessa análise. Só para você ter uma ideia, as stories têm em média o quê? 15 segundos, né? Uma média começou com 10, agora já está com uns 15 segundos e tal. A pessoa não passava os 15 segundos assistindo. Não passava, entendeu? Porque ela clicava freneticamente para passar logo aquilo ali. E eu gravei aquilo ali, eu fiz fiz a gravação botei o aplicativo no celular para gravar e tudo. Uhum. Então, daí você tira, a gente já achava, né, um tempo atrás, nossa, 15 segundos é muito rápido, o que eu consigo falar em 15 segundos? As pessoas não estão mais assistindo os 15 segundos, assim. Ou você pega elas de uma forma muito rápida, com algo muito interessante para aquele ambiente, né, e faz elas ficarem ali, ou pelo menos interagirem o máximo possível com aquele momento que ela para naquele fragmento específico, ou a gente vai produzir um jornalismo que as pessoas não vão compreender o que está sendo dito ali, porque elas Mas vão passar rápido demais. isso não é preocupante? Como é que você É encara isso? extremamente preocupante. Eu acho extremamente preocupante. Eu falei isso outro dia. Eu digo, olha, queria chegar e dar um baita prognóstico positivo, de ser a pessoa encantada com aquilo que eu estou pesquisando. Mas o meu prognóstico ele é extremamente crítico com relação a isso, porque aí a gente vai ter outra característica. O que é esse jornalismo que eu estou fundamentando como notícias autodestrutivas, ou seja, notícias que vão se apagar, elas vão ter como efeito, primeiro, elas vão impactar na constituição de uma memória, e essa constituição de uma memória vai desde a memória de quem faz a fruição, a minha, a sua, quem vai, enfim, consumir aquilo ali, como a constituição de uma memória histórica, né? Se a gente parar para pensar, aquilo que você falou, o jornalismo sempre foi isso, né? A história do, o jornal de hoje é o papel de embrulhar peixe de amanhã, sempre foi descartável e tal. Mas, assim, entre aspas, porque os historiadores, eles sempre recorreram àquilo que a gente produziu para tentar compreender o momento, para fazer um resgate histórico. Então, o jornalismo ele podia até não funcionar mais enquanto jornalismo passado daquele tempo, mas ele servia como resgate, como memória. Uhum. E aí você tem, nesse ambiente, com esse material,
total descompromisso com relação a isso, assim, a essa carga do jornalismo de representar uma memória. E para completar, né, você tem uma outra característica que eu falo no livro, que é justamente a superficialidade. Por ser extremamente rápido, extremamente fragmentado, né? Fragmentos de 15 segundos ou até menos, você pode produzir fragmentos menores. É muito rápido o consumo que as pessoas vão fazer quando elas estão observando aquele material. E essa rapidez, mais do que qualquer outra coisa, vai impactar na superficialidade da compreensão do que está sendo dito. E, obviamente, pode impactar na formação de um conhecimento. E aí a gente vai no querido professor Eduardo Medici, né, que fala, reforça, né, a questão do jornalismo enquanto uma forma de conhecimento. E aí o questionamento que eu faço é o seguinte, tá, e o jornalismo que é produzido aí? Qual é o tipo de conhecimento que ele está permitindo que o interagente faça, que o interagente construa, sendo essa fruição extremamente rápida, extremamente superficial, certo? E que vai se autodestruir. E que como ele não vai poder recorrer a ela novamente, vamos dizer assim, como é que era? Como é que era aquele negócio mesmo que eu vi semana passada? Não sei. Já foi. Já Tchau. foi. E aí o que fica é a impressão, e a impressão muitas vezes vai estar ligada a espetacularização, né? Aquilo que é do sensacionalismo, que vai ser pensado exatamente para captar, né, os afetos imediatamente. E aí e nem sempre é isso que é necessário, né? Isso é importante para o cara parar e ver sua notícia, mas aquilo não é o cerne da sua notícia. Aí para não ficar um prognóstico tão negativo, né? Sim. O que eu jogo já para o final do livro? Eu acho que é um caminho que a gente não vai voltar. Eu acho sempre isso, assim, não é uma coisa que... Estamos vendo aqui o prognóstico positivo. Exatamente, não acho. Exatamente, é o positivo, imagina o negativo. Acho que é uma coisa que a gente não vai voltar e dizer assim, agora vamos, em algum momento a sociedade vai compreender que precisamos de coisas mais complexas e profundas e perenes, etc. Então, ao meu ver, acho que não vamos retornar a isso. Mas acho que o jornalismo ele pode tentar pensar estratégias criativas para fixar esse conteúdo o máximo possível dentro do que ele faz ali, tá? E aí, nisso, eu parto para a análise mais do corpus e dizendo, olha, isso aqui é uma estratégia interessante, isso aqui é uma estratégia interessante. São estratégias que, acho que você até na tua própria colocação aí falou, são estratégias que, querendo ou não, vão ter que recorrer para o emocional, vão ter que puxar pelo emocional, mas não precisam necessariamente resvalar num sensacionalismo ou qualquer coisa do tipo, mas precisam, por exemplo, encantar mais. O jornalismo precisa encantar mais. Um dos grandes problemas que eu percebi nesse material que é feito pelas empresas tradicionais, não todos, tá? Mas principalmente nas do Brasil, é o não uso, por exemplo, das próprias ferramentas da plataforma. As plataformas, elas te oferecem N ferramentas que estão ali, inclusive, para otimizar os teus números, né? Mas será que o teu engajamento. Mas é tipo dança? Não, calma, eu estou falando assim de coisas mais simples, que o jornalismo não usa e poderia. Você quer ver uma coisa muito, muito, assim, pensando aqui, muito rapidamente, tá? Mas só para jogar, para que fique mais claro. Sei lá, a gente tem na notícia, a gente construiu as notícias, a gente tem desde muito tempo o tal do lead interrogativo, não temos? Não precisa ser um lead tradicional, traz um lead interrogativo. Por que no lead interrogativo eu não boto o stickerzinho de pergunta? Eu tenho um sticker de pergunta, bota o sticker de pergunta, deixa a galera responder, vamos ver se ele... Aí em seguida tu vem com a resposta certa, sabe? Então, existem alguns... E esses elementos, o uso dessas ferramentas vai otimizar o ganho, em termos de engajamento do perfil do veículo dentro daquela plataforma, certo? E podem ser estratégias que otimizem a memorização. A memorização... Claro que a memória, no sentido histórico, ela vai continuar perdida, tá? Só... A não ser que você faça a escolha por reter aquele material que hoje a plataforma já até permite, botar o destaque e tal, mas aí depende única e exclusivamente do veículo.
mas o que você otimiza é a possibilidade daquele interagente ele reter aquela informação com mais precisão. Ele foi lá, ele se engajou, ele parou para prestar atenção na Gostei. pergunta, ele clicou Você faz fez aquelas uma escolha enquetes bem assim, ali. você bota assim, ah, você acha que, vamos dizer, aquelas notícias lá de ciência, né? Ah, o ovo faz bem ou Exato. faz mal? Você acha que ele faz bem ou É, faz mal? Aí você vota ali, opa, deu resposta errada. Por quê? Aí tá no isso. outra stories a link pra matéria explicando. Entendeu? E isso já te deu um start, porque você Uhum, votou errado, é tipo erro de colégio. Lembra quando a gente errava na aula, que o professor uhum. dizia, mas é importante vocês errarem. É a mesma história, vai ajudar a nossa capacidade mnemônica, né, para a gente reter aquele conteúdo. Bom, Então, o jornalismo ele pode acionar isso. E aí é o meu prognóstico positivo, é o que eu falo de, existe um caminho que pode ser criativo, pode ser acionado por esses veículos e que pode ter como consequência talvez ainda uma contribuição em termos de conhecimento para quem for fazer a fruição desse tipo de conteúdo. Mas existem sim todos os aspectos negativos que a gente listou lá no início da nossa conversa. Eles ainda existem, eles ainda pairam. sabe que enquanto eu falava contigo, né, me veio à cabeça uma coisa interessante, assim. É que acho que muito por herança da internet dos blogs, fica meio que a gente introjeta, né, em nós esse desejo de ter um arquivo. Né? A gente tem o material, a nossa produção é arquivável e pode ser acessada depois, inclusive nas redes sociais. Que absurdo pensar algum tempo atrás em apagar os seus posts de redes sociais. Eu quero poder voltar e ver o que no meu em 2011 eu falei no Facebook, no Twitter, tanto que por isso que, inclusive, há aquelas ferramentas de Wayback, de Exatamente. o que você Veja fez a sua nesse postagem. dia. Então, Exatamente. assim, nossa, esse é meu arquivo aqui, tá toda a minha memória aqui. Legal. Só que hoje, cada vez mais, existem ferramentas também para pagar tudo isso, né? Para pagar a sua timeline do Twitter, o próprio Twitter está liberando isso, porque tem coisas que você falou já que tá tudo arquivado, né? Tem coisa que você falou há 5 anos atrás que você fala, meu Deus, por que eu falei isso? Não tem nada a E ver aí a mais. gente, a gente resvala numa outra discussão que eu nem chego a fazer no livro, mas que é muito interessante, que é do direito de apagamento, Uhum, né? A pessoa que você é hoje já não é aquela pessoa que entrou no Twitter há 10 anos, sabe? E assim, você não tem esse direito de apagamento, é uma discussão interessante também, né? É uma discussão interessante que vai, inclusive, para a questão do direito, né? Tem muita pesquisa na área do direito que discute isso. As pessoas têm direito a apagarem uma parte da vida, ou uma parte, um registro, né, uhum. que já não faz mais parte, que já não representa mais enfim, ela é, ou que. É uma discussão complexa, tá? Porque aí a gente vai para uma outra, que ela também pode bater em uma outra questão que é cara para o jornalismo, que é, tá, ele tem direito a apagamento, mas a gente já publicou, né? Uhum, E isso é algo de interesse público. E aí? sim. Ele tem o direito pessoal ao apagamento, mas o que ele fez é de interesse público e a sociedade precisa saber o que ele fez. Olha que complexo, né? E, Eticamente complexo. e sobre essa questão também da, da- de apagar, eu faço essa ligação com o jornalismo, né, nisso que eu estava falando sobre o apagamento e como que isso é presente nas redes sociais, porque, por exemplo, se a gente está produzindo a notícia, né, em tempo presente, muitas vezes essa notícia ela vai ser construída, né? Então o conhecimento que a gente tem hoje sobre, por exemplo, Covid, daqui a 2 meses ele vai ter se transformado. A gente vê isso pelos usos das máscaras no começo, o que significava tantas outras coisas que eram colocadas ali, né? E como que o jornalismo às vezes é usado para justificar certos comportamentos, então eu me lembro, por exemplo, que muita gente pegava ali entrevistas do Drauzio Varela falando em janeiro de 2020. O que Exato. significa o Covid? Pá, usava isso em agosto de 2020, quando já tinha milhares de mortos. Mas não era isso mais, né? Já a gente já não tinha mais essa percepção, essa notícia não fazia sentido, só que ela estava sendo usada, a revelia da sua temporalidade É. como justificativa de um argumento. Então, eu faço essa ponte assim só para pensar que, às vezes, né, é importante que coisas que foram ditas no jornalismo sejam deixadas para lá e a gente, né, pense no que está sendo Avance. falado daqui para diante. Né? Eu acho que talvez até um compromisso maior que a gente tem que ter ainda mais na verdade no consumo,
de prestar muita atenção nesses detalhes, sabe? Uhum. Que momento aquilo foi publicado. O problema é que a gente já não tem mais esse controle, né? A pessoa é o que é, a gente, né, vive as consequências desse mundo que é o que a gente já tem autores que falam isso há alguns anos já. A gente tem mais isso mais do que batido, só que agora a gente está vendo o pior lado de tudo isso, né? Que é a história do que você pode ser. É a mídia do cidadão, né? Citizen Media, você baixa, edita, faz o que você quer, recorta, cola aquilo com o material da forma como você vai achar mais interessante, sobe de novo e aquilo ganha um outro significado, um outro momento. Seria fabuloso se a gente não visse isso sendo feito, né? Sendo utilizado da pior forma possível, que é o que você Claro. está listando agora. Então, olha, eu brinco com os meus alunos dizendo que que eles estão pegando, talvez, provavelmente, e assim, tomo, claro, a minha trajetória, mas talvez um dos piores momentos da nossa profissão em vários termos, em termos profissionais, em termos de andamento, de como o contexto que eles vão ter que relatar. Eu mandei outro dia para eu tenho um primo que é engenheiro e é professor também, né? E aí eu mandei para ele, eu digo, meu primo, tá desesperador. A gente está tendo que desmentir isso. E aí eu mandei aquele fato fake, era um fato fake do G1 desmentindo que o 14 bis era um avião supersônico. Que isso, gente? Juro para ti. Eu digo, meu primo, a gente está tendo que desmentir isso. Olha como é que está a saúde mental do jornalista que tem que escrever um negócio desse. Não tá legal, sabe? Não tá legal. Então, a gente chegou nesse ponto. A gente está vendo, é um contexto pavoroso. Então, os meus alunos, não de forma nenhuma desestimulando, eu acho que os jornalistas vão ser cada vez mais necessários, só que eles vão ter que estar preparados, porque o que eu vivenciei há 15 anos, hoje é completamente diferente, tá? Há 15 anos, quando eu comecei no jornalismo, nunca que eu esperaria escrever um fato ou fake sobre o 14 bis, que não é supersônico, você tá entendendo? E hoje faz total sentido na lógica de entregar isso para a sociedade. Porque a sociedade chegou num ponto que é isso. Você está tendo que lidar com antivacina, você está tendo que lidar com terraplanista. E não é que a gente vai produzir conteúdo para essas pessoas, mas a gente também vai produzir conteúdo para essas pessoas. Em alguma instância, elas vão ter que ler, elas vão ter que se informar pelo jornalismo. A gente vai se deparar com esse tipo de produção. Ingrid, foi um prazer enorme falar com você no dia de hoje. Queria então que você encerrasse mandando um abraço aí para o nosso público e deixando alguma indicação, né? Seja bibliográfica, seja audiovisual, seja inclusive de postura profissional, o que você quiser, a palavra é sua. Eu agradeço a conversa, foi maravilhosa, um espaço que vocês abriram para falar um pouquinho do livro, que é uma produção que tomou muito tempo, né, da minha vida, quase 4 anos de pesquisa, Você está 5 com anos ele para aí ele para sair. mostrar na Ele câmera? é um e-book, Ah, ele só é um digital? e-book, é só digital, tem que botar artezinha e tal. Vamos botar aqui. Eu vi Mas lá, está primeiro fim de disponível. semana, mais de 100 downloads. Já passou dos 200 a essa Porra! altura? Então, estamos um sucesso para a realidade brasileira na área de comunicação, na área de jornalismo, especificamente. E é isso, assim, o livro é gratuito, pode ser baixado, então quem se interessar pode ir lá baixar. É uma discussão atual, eu tento trazer coisas, né, críticas, uma visão crítica sobre o assunto, sobre o fenômeno, mas também prática, porque eu venho dessa realidade prática. Então, eu espero que vocês gostem. E se eu tiver que indicar alguma coisa para deixar assim propositiva para a partir dessa nossa conversa, eu acho que eu indicaria as produções de um dos autores que mais serviu para mim ao longo da produção desse livro, né, que foi o Bauman. O Bauman, assim, qualquer livro do Bauman, eu li alguns para produzir a parte de fundamentação teórica desse livro, e eu acho que o Bauman ele faz uma reflexão muito muito pertinente com relação a esse momento que a gente está vivenciando, um momento, por exemplo, que a gente vê essa radicalização, essa sociedade que se preocupa em excluir o que eles acham que é estranho, em que se torna pouco empática, que está muito polarizada e de uma forma muito feia, né, que está bem pouco apegada ao que é uma democracia.
Então, a gente está vivendo um período social e histórico muito complicado, e eu acho que a leitura do Bauman, ele perpassa tudo isso, desde as nossas relações interpessoais, quando ele fala de amor, quando ele fala de família, quando ele fala de coisas que são mais do foro íntimo, até questões mais abertas, mais políticas e econômicas, que também atravessam e estão junto. Nós somos seres sociais, então o nosso foro íntimo e o nossa persona pública, eles estão intercruzados, então eu acho que é um autor que trabalha tudo isso e traz reflexões muito importantes. Se eu tenho que deixar alguma sugestão, seria leiam Bauman, né? E depois leiam o meu livro e baixem e me procurem para a gente debater, que eu estou sempre aberta a discutir, enfim, receber críticas e sugestões. É isso aí, pessoal. Espero que tenham gostado. Né? Se você não fez ainda, deixa o seu like, assina o nosso canal e coloca um comentário aqui. O que você achou dessa nossa entrevista com a Ingrid? A gente se vê na próxima semana, sempre quarta-feira, às 7 horas da noite. Um abraço. Até mais.